E como que foi a questão dos filhos? Porque Cris comentou, você já tinha filhos antes, mas a Cris comentou que ela não queria nem casar inicialmente. Aí viu, não, com o Rubens eu tô disposta a tentar esse projeto, né? Porque na época você falou que não tinha nem essas convicções que você tem hoje muito claras na cabeça. Não. Como é que foi a decisão de ter a Alice, que foi a primeira filha? Inclusive está aqui nos bastidores. Melhor coisa do mundo. Ela é uma criança muito maravilhosa. Então, eu acho que 2 coisas aconteceram. Primeiro, tem uma coisa que eu acho que é natural, que eu acho que é até divina, assim, né? Para quem tem alguma fé, né? Que é o amor crescer e transbordar e gerar uma vida, sabe? Eu acho que eu não tenho outra maneira de descrever isso. Para mim, veio dessa maneira a maternidade, sabe? Veio de ter essa clareza do amor, e do amor de verdade, disso que a gente estava falando, dessa decisão, e de sentir que isso precisa crescer e disso gerar uma vida, cara. Sabe? Eu acho que foi no momento... E a gente levou bastante tempo pra ter a Alice. A gente já tava junto há 9 anos, eu acho, quando eu engravidei da Alice. Sim, 9 anos. Então, a gente passou por diversas fases. Eu era muito nova também, a gente quis esperar um pouco, mas eu acho que essa vontade e essa abertura à maternidade veio no momento que eu amadureci essa visão do que era o amor, sabe? E realmente isso se materializou dessa maneira, sabe? De ter evoluído para a geração de uma vida. E a outra coisa, eu acho que é uma evolução do que eu tinha comentado em relação ao casamento. Eu acho que quando a gente ficou junto e eu vi no Rubens uma pessoa que eu falei, cara, tudo bem, com ele eu topo um projeto de casamento, da mesma maneira a nossa vida evoluiu, que eu falei assim, cara, tá bom, com ele eu topo criar um filho, entendeu? Uma filha, enfim. Era uma, né, no começo. Cara, no começo era uma. Era uma. Ele já tinha 2, eu falava assim, não, uma, tá bom. É que tem uma coisa que eu lembro que aconteceu até quando nasceu o Vitor, que é o meu mais velho, né? Eu tenho 2 irmãos. E daí, às vezes, minha mãe e meu pai faziam uma coisa pelos meus irmãos. Eu falava, por que você tá fazendo isso por ele? Não sei o quê. E brigava lá com a minha mãe, né? E daí eu lembro quando o Vitor nasceu, na hora, eu fui lá pra minha mãe, agora eu entendo, na hora. Né? E acho que isso aconteceu com a Cris, quando a Alice nasceu. Nossa, assim... no momento, cara. Você fala, cara, agora eu entendo. Eu não consigo descrever a emoção de quando a minha primeira filha nasceu. Foi um negócio... Surreal. Assim, não tenho palavras para... Eu acho que nada te prepara para isso, sabe? Você pode ler, você pode conversar com... Eu li tudo quanto é livro, assisti tudo quanto é filme, vídeo, não sei o quê, conversei com um monte de gente... Cara, quando eu tava lá na maternidade, a hora que aquele bebê nasceu, aquela bebê que tá ali daquele tamanho, nasceu, e eu peguei ela, cara, eu não sei explicar. Você vai viver isso e depois você me conta. Vai dar certo. Não, mas aí depois você quer também dar irmãos, né? O meu Bruno sempre fala, eu não quero ter um filho só, eu quero dar irmãos pro meus eu cresci filhos. com a minha irmã, 2 anos de diferença. Malu tem um irmão, 2 anos de diferença, que é mais velho. E faz muita diferença, né? Não, eu brigava com a minha irmã igual gato e rato, assim. Só que foi, sabe, em retrospectiva, na hora eu não sabia. Porque eu tinha 10 anos, sabe, brigando com ela. Mas eu falei, cara, foi maravilhoso crescer junto com a minha irmã. Foi maravilhoso. Então, acho que a melhor coisa que você pode dar para um filho é um irmão. Então, eu tava falando com o meu sócio essa semana sobre vários assuntos. Quando a gente consegue um tempo, né, junto, e a gente tava numa viagem de trabalho que a gente passou bastante tempo junto, nosso assunto preferido é falar disso, falar de casamento de filho, de vida, né, essas coisas. Aliás, eu só tenho esse assunto também, tá? Com meus amigos também só falam sobre isso. A gente passou uns 20 minutos aqui antes de começar o podcast falando disso. Eu só tenho esse assunto, tá? Eu sou chata nesse nível. E aí eu tava conversando com ele sobre isso. Fala, e a mulher que construiu um dos maiores bancos. Não, hoje é o maior banco do Brasil. O maior banco do Brasil. Do que ela quer falar? De filho. De filho, de casamento, é disso que ela quer falar. E ele tava me falando que outro dia ele leu um artigo enfim, não lembro se era um sociólogo ou se era um behavior psychologist, né, um desses psicólogos que avaliam o comportamento, que estava traçando uma linha entre a maneira como a sociedade americana evoluiu, né, em relação principalmente nas novas gerações, né, em relação a atitudes, em relação ao mundo e tal, e um pouco dessa visão de entitlement, etc., e relacionando isso à ausência de irmãos, a queda no número de filhos, sabe? Nossa. E o quanto que as gerações que têm menos irmãos, ou que inclusive não têm irmãos,
elas crescem de uma maneira fundamentalmente diferente em relação a como elas veem a vida, né? Então, eu achei super interessante, mas tendo dito isso, uma convicção que eu tinha, na linha do que você está falando primeiro, um dos melhores presentes que você pode dar para seus filhos são irmãos, né? Para a vida. Não só pela influência que isso tem na criação, que é um pouco do que eu estava falando, mas para a vida. Eu tenho 3 irmãs, né? Eu sou mais velha de 3 irmãs. E é muito bom. Hoje, que a gente é adulta, né? As 4, é uma alegria, assim. Eu tenho 2 irmãs que... As 2 do meio moram nos Estados Unidos, já tiveram seus filhos, né? Uma tem 2 meninos, outra tem um menino. Ainda estão aí na correria, né? Se bobear, teremos mais sobrinhos aí. E eu tenho uma que ainda não casou. E realmente a gente tem uma relação muito gostosa, muito maravilhosa. Agora, tem uma questão, e eu falei até sobre isso naquele post de maternidade, né? Que vocês estavam comentando, que os filhos, eles... eu acredito, né? Que uma das coisas mais lindas que as minhas filhas fizeram por mim foi me salvar do meu próprio egoísmo, né? Sim. Porque a partir do momento que você entende, de novo, o que é o amor, que é uma decisão de servir o outro, isso se aplica para os filhos também, né? E para mim não tem nada que tem mais valor no mundo do que isso, né? Então, e o mesmo se aplica à relação entre os irmãos. Eu acho que quando as crianças que crescem com irmãos, elas também crescem um pouco menos suscetíveis ao próprio egoísmo, se você educa da maneira correta, né? Eu gosto muito de como a Samia Marsili fala sobre maternidade, sobre criação de filho. E ela fala uma coisa que eu aprendi a apreciar muito, muito interessante, que é em relação a como criar os filhos, em relação à inveja, em relação... Ela fala, cara, você não pode alimentar nos seus filhos essa expectativa, essa sensação de que eles têm direito de tudo igual. Você não vai tratar seus filhos sempre igualmente, né? Às vezes você vai ter uma criança que vai precisar de mais de você num determinado sentido e outra num outro determinado sentido. E é importante que as crianças entendam isso. Porque a vida é assim. Porque a vida é assim, entendeu? Não faz sentido você criar crianças, adolescentes, que depois vão chegar no mundo e falar assim, peraí, por que todo mundo não está me tratando igual aqui, igual... A vida não é assim, entendeu? Então, isso eu acho que é uma outra camada de valor que os irmãos agregam uns para os outros, sabe?